Oi, gente, tudo bem? Professora Daniela Costa, da disciplina Língua Portuguesa, Contextos e Estratégias de Ensino e Aprendizagem. Estamos chegando agora no nosso último módulo, né? O módulo 5, que a gente vai para mãos na massa, planejamento e produção de materiais. Por quê? Agora a gente culmina no final da disciplina, que isso é, como a gente trabalhou a história da língua e depois o texto entrando como objeto de ensino, que trabalhar no texto, leitura, escrita e oralidade. Aí no módulo 4 a gente viu notadamente o ensino, né, da língua portuguesa para a infância, quais são as especificidades, a importância de estudar isso, né? E agora a gente vai ter um como fazer. E eu não vou mentir para vocês que vai dar para a gente produzir vários materiais nessas 17 horas do módulo. A proposta aqui é a gente planejar a produção desses materiais e ver alguns materiais produzidos que possam nos nortear na elaboração de materiais. Por duas questões. Pelo tempo exíguo mesmo que a gente tem, e porque a gente notadamente trabalha nas escolas já com materiais pré-preparados, ou a partir deles a gente elabora novos materiais. Então, é mais para a gente entender como é que isso vai funcionar, o que norteia essa produção e como eu posso elaborar determinadas atividades. Porque a gente não viu que às vezes a gente tem que adaptar algumas atividades, tem que pensar nos contextos em que a gente está inserido. Então, talvez não, espera-se que essas aulas do módulo 5 ajudem a gente a pensar nesse sentido também. Nós vamos falar na unidade 1 sobre a consciência fonológica para os anos iniciais. A gente vai conversar sobre essa relação entre grafemas e fonemas, né, entre letras e sons. Por quê? Porque os sons as crianças já conhecem, elas já ouvem, já têm acesso à língua, já falam, né, quando estão na escolinha, mas aí vai trazer essa consciência fonológica para o entendimento da língua. Então, a primeira reflexão que a gente precisa fazer sobre isso é pensar sobre a relação em teoria e prática, entre teoria e prática. Por quê? A gente tem mania, né, de dizer que na prática a teoria é outra, que o que a gente estuda a gente não aplica. Tem várias dessas questões que a gente discute. Mas por quê? Notadamente porque a gente não consegue fazer essa associação entre teoria e prática. Ou porque não exercitamos muito isso na nossa formação inicial, na nossa graduação, ou porque a gente não viu necessidade dessa integração e aí não consegue fazê-la na nossa prática profissional. É só vocês pensarem, por exemplo, que a gente está estudando isso, né, nessa disciplina e nas demais do curso de pedagogia, nessa relação entre teoria e prática. Toda vez a gente pensa nisso. Mas isso precisa também ser internalizado pelos alunos, de modo que eles consigam refletir esses estudos nas suas próprias práticas pedagógicas. É essa a ideia, né? Para isso, talvez se precise de uma continuidade dos estudos após a formação inicial. Não estou falando só de cursos, né, organizados, você fazer uma pós-graduação lato sensu, stricto sensu, mestrado, doutorado, uma especialização. Isso é formação continuada mesmo. Mas se você não tiver esse tempo, não tiver esse interesse ou essa oportunidade, nem por isso você pode fugir dessa continuidade nos estudos. Por quê? Porque você tem congressos que são abertos normalmente, ou tem custos muito diminuídos, ou isenção do valor das inscrições para professores. Então, você vai ter acesso a novas práticas, a novas teorias. A leitura de textos, né? Você não vai ler livros, mas pegue artigos na área sobre o que você está ensinando, né? Isso é continuidade dos estudos, isso é muito importante para a prática pedagógica, né? E também o valor científico das disciplinas e sua aplicação em ambientes escolares. Talvez não aconteça muito essa relação entre teoria e prática, de que a gente falou no primeiro ponto, porque a gente não reconhece o valor científico das disciplinas. Vocês percebem que tem horas que na licenciatura, se a gente olhar, né, a estrutura curricular das licenciaturas, você tem disciplinas práticas, disciplinas teóricas e disciplinas pedagógicas.
Elas são separadas assim, mas nem por isso as práticas carecem de teorias, as teóricas carecem de práticas, e nenhuma delas carece de noções pedagógicas, né? Então, a gente precisa reconhecer sempre esse valor científico das disciplinas e a aplicação deles. Por exemplo, a gente vai falar aqui sobre consciência fonológica para o ensino de língua portuguesa, e a gente está usando esse conceito da área da fonética e da fonologia, né? Que é uma disciplina linguística que estuda, que as duas são disciplinas linguísticas, né? Mas no caso da fonologia, ela estuda como é que os sons se articulam dentro do sistema linguístico. Então, há um valor científico da disciplina aplicado no ambiente escolar, né? Então, por que fonética e fonologia, acabei de falar delas, como que elas se encontram no campo da pedagogia? Eu já falei que a fonologia é o estudo dos sons, né, dentro do sistema linguístico, dentro da produção de sentidos, como é que eles se organizam. A fonética também é o estudo de sons, mas a fonética, ela estuda a produção e a recepção dos sons. Então, quais são os pontos de articulação, modo de articulação, treme a corda vocal, não treme a corda vocal, sai pelo nariz, não sai pelo nariz o som. Né? Como é que se produz? Isso é estudado pela fonética. Como esses sons se articulam dentro da língua, que importância faz, é estudado na fonologia. Então, por exemplo, quando eu troco uma característica só, por exemplo, P e B são oclusivas, né? Bilabiais, uma é surda e uma sonora. Uma treme as cordas vocais e a outra não treme. Como que isso se organiza na língua? Ora, se eu colocar o P, eu tenho pata. Se eu colocar um B, eu tenho um bata. Não são signos linguísticos diferentes, não são palavras diferentes. Isso é a gente pensar como é que os sons se articulam dentro da língua. Isso é objeto de estudo da fonologia. Então, como é que fonética e fonologia funcionam no campo da pedagogia, né? Se a gente pensar nas metas do PNAIC, né? Ser específico. Quem que é o PNAIC, para quem não sabe, né? O Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa. É um plano do governo federal, né? De novo, a gente viu documentos oficiais, né? O plano é feito pelo governo, mas tem a participação de vários órgãos sociais, né? Organizações não governamentais, especialistas de diversos lugares, né? Então, qual que era uma das metas do PNAIC, né? Que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade. Se a gente pensar, 8 anos, ele está entre o segundo e o terceiro ano do ensino fundamental, né? Então, olha só, todas as crianças alfabetizadas, o que isso quer dizer? Pelo menos que elas saibam ler e escrever, né, nas suas práticas. É isso que a gente precisa até os 8 anos. Será que a gente está alcançando isso? Na verdade, se a gente vai na escola, a gente está vendo que com propriedade, não. E isso pode ser ajudado pela fonética e pela fonologia quando a gente pensa na relação entre grafemas e fonemas. Como assim? Grafemas são as letras, fonemas são os sons. O que está implicado na relação entre grafemas e fonemas? Que grafemas e fonemas não são iguais, não é uma relação unívoca, né, de uma só voz, não é uma relação tão direta. Como assim? É só a gente pensar que uma letra tem vários sons e que um som pode ser demonstrado por várias letras. Olha, por exemplo, o som de Z, né? O som de Z, o fonema Z, né? Eu tenho em azul, que tem como grafema o Z, né? Mesmo, pensa lá na escrita do azul. E eu tenho, por exemplo, o Z em casa, né? Que é escrito com S. Mas eu tenho o som de Z ainda escrito com X. Olha o caso de exame, né? Então, olha só o que a gente precisa ensinar. Se a gente precisa ensinar o menino a ler e a escrever até os 8 anos, a gente precisa pensar nessas questões. Porque senão o aluno vai escrever casa com Z e eu vou falar, meu Deus, não estou ensinando nada, esse menino não aprende. E ele sabe que o som é Z. Ele precisa aprender que as letras que representam o Z são letras diferentes a depender o quê? Do contexto, das regras ortográficas da língua, né?
E da mesma forma que eu tinha falado que uma letra também tem vários sons. A gente falou um som representado por várias letras e uma letra que tem vários sons. Pensa no X de novo, né? O X a gente já viu que tem som de Z, o exame. Mas o X tem som de C também, ó, exceção, né? O X tem som de XI, olha o táxi, né? Então, tem som de S ao extra, né? Então, essas relações precisam ser consideradas. Ah, professora, então como é que eu vou ensinar isso? É disso que a gente vai falar. Mas a gente vai estudando e já tem estudado que essa alfabetização é um processo que vai se construindo, a gente vai trazendo vários textos, inclusive literários, a gente vai lidando com as maiores dificuldades, a gente vai ver especificamente isso na próxima unidade, que fala sobre sequência didática, né, na unidade 2. Então, tem formas de se trabalhar com isso de forma efetiva e produtiva, né? Para isso, pensando nessa alfabetização pelo viés da linguística, a gente já tinha falado sobre isso há uns módulos atrás. A gente precisa pensar na relação entre letramento versus alfabetização. Por quê? Nós tínhamos falado lá que a alfabetização vai lá na meta do PENAIC, né? Todas as crianças precisam ser alfabetizadas até os 8 anos de idade. Mas a gente precisa considerar a relação entre letramento e alfabetização. Alfabetizar significa ensinar a ler e a escrever, né? Mas a gente já tinha falado sobre a noção de letramento. Rapidamente, o que é o letramento? É conseguir dar a possibilidade de os alunos lidarem com a leitura e escrita em suas diversas práticas sociais. Isso é, não basta só ler e escrever, né? Mas você precisa pensar nessa leitura e nessa escrita envolvida em práticas sociais. Isso é, como é que essa escrita se desenrola numa determinada situação comunicativa? Como é que essa leitura pode ser realizada a determinadas práticas sociais? E aí a gente entra na teoria dos gêneros textuais, de que a gente já falou, não é? Que são esses textos envolvidos. Então, eu tenho textos, por exemplo, em que prima a leitura, a escrita figurada, né? Se a gente trabalhar com literatura, por exemplo, o sentido não é tão denotativo, tão real, é mais figurado. E olha só, o letramento te dá essas possibilidades. Então, você tem que aplicar outros conhecimentos e usar outras estratégias para a leitura daquele texto. Aí a gente está trabalhando mais com letramento, né? Por quê? Porque, segundo Seabra, Nunes, Lazarotto Vulcão, é preciso fazer com que a criança experimente e domine práticas de leitura e escrita que circulam em nossa sociedade. Então, essas que circulam estão relacionadas a essas práticas sociais, né? Então, é importante que a gente pense que esses alunos precisam entender essa circulação, de maneira que eles consigam ler, né, os vários textos, das várias formas como se apresentam, nos vários espaços em que se apresentam, porque essa leitura tem faltado, né? Essa compreensão maior tem faltado. A gente já falou em outros momentos que a importância do conhecimento histórico, não é? Da memória histórica é importante para a gente como sociedade, né? A interpretação de texto também. E isso é fomentado pensando que essa criança deve experimentar essas práticas de leitura e escritas envolvidas em contextos sociais, né? Para isso, o que o educador precisa fazer? Quais são os passos para o educador, né? Conhecer o conteúdo da área em que atua. Em que sentido? Ele precisa conhecer mesmo. Não é aquele professor que só sabe exatamente o que vai ensinar. Nós, professores, sabemos muito mais do que a gente ensina. Por quê? Porque a gente estuda bastante a área em que a gente atua, ou precisa estudar bastante. Refletir sobre o processo de aprendizagem. A gente já falou em outros momentos da disciplina, né? A gente hoje fala em ensino e aprendizagem, por quê? Porque a gente sabe que a forma de ensinar precisa ser considerada como também as maneiras da aprendizagem. Não só ensinar desse jeito estanque garante o aprendizado.
Então, a gente precisa pensar nesses processos de aprendizagem também, né? E investigar a capacidade dos alunos e as estratégias. Como assim? Ora, eu tenho um determinado conteúdo, eu tenho um programa da aula que eu tenho que desenvolver. Mas como que são meus alunos? Como eu consigo trabalhar com eles? Eu tinha falado, né, em outras aulas, se você dá aula em duas escolas, você vê os dois públicos diferentes. Então, a estratégia que você utilize na sala de aula da classe A vai ser diferente da estratégia que você use na classe B, na classe C, na classe D, na classe E. Isso estou falando em salas de aula, tá? Nem estou falando em classes econômicas. Mas isso também precisa ser considerado. Por quê? Não porque são mais ou menos capazes, mas porque têm mais ou menos acesso a bens culturais, né? Isso que a gente precisa considerar no ensino também. E isso é a alfabetização pelo viés da linguística, por quê? Porque a gente considera esses contextos que já são estudados por teorias, a gente já falou sobre isso, e que precisam ser tidos como norte para as nossas aulas, de maneira que a gente tenha um ensino eficiente da alfabetização, nesse caso, né? E aí, quando a gente está falando de teorias e tudo, a gente vai pensar, então, nesse conceito de consciência fonológica e consciência fonêmica. Por quê? A consciência fonológica, ela pode ser entendida como um conjunto de habilidades que vão desde a simples percepção global, né, do tamanho da palavra e de semelhanças fonológicas entre as palavras, até a segmentação e manipulação de sílabas e fonemas. O que isso quer dizer? Essa consciência fonológica é o que a gente sabe, tanto de pensar no tamanho que a palavra ocupa, mesmo na escrita, e das semelhanças fonológicas, né? Olha, essa palavra parece com essa, quando eu falo, por exemplo, sei lá, eminente e iminente, né? Quando eu falo cálculo e calculia, né? Então, essa semelhança fonológica, até a segmentação e manipulação de sílabas e fonemas. Você manipular sílabas, trocar sílabas do lugar, fazer novas palavras, trocar fonemas do lugar. Então, a consciência fonológica faz a gente fazer isso. Por exemplo, pensem na criação de novas palavras, né? Os falantes, assim, dependendo das necessidades comunicativas, aí eles vão criando novas palavras. Isso parte da consciência fonológica, porque como é que ele cria uma palavra? Ele sabe que esse determinado sufixo forma isso, determinado prefixo forma aquilo, né? Então, nesse sentido, você tem essa manipulação de sílabas e fonemas dentro da sua consciência fonológica, né? Já a consciência fonêmica é uma subhabilidade da consciência fonológica. Então, se a consciência fonológica é você lidar com essas questões de língua, a consciência fonêmica define como você tem uma capacidade de se atentar para as unidades mínimas das línguas, o fonema. Então, o que é o fonema? É a unidade mínima da língua. Não falei os sons, né, que são representados de alguma forma pelas letras? Então, quando você tem a consciência sobre os fonemas, a gente está falando de consciência fonêmica. Quando você tem essa consciência de fonemas, de sílaba, de palavra, não é uma consciência maior, você está falando da consciência fonológica. Por isso é que a consciência fonética é uma subhabilidade da consciência fonológica, tá? Então, o que isso tem a ver com a educação, com o que a gente precisa estudar? Se a consciência fonológica compreende a fonêmica, né? Que essa fonêmica, então, envolve a capacidade de reconhecer e manipular fonemas das palavras que constituem a língua, a gente já falou sobre isso, né? Formar palavras, trocar os fonemas de lugar, eu falei, né? Pata e bata. Pensa lá na belota, né? Que a gente estudou lá com Paulo Freire, sei lá, transformar em bota, em que mais? Em pato, né? Trocando mais ainda os fonemas de lugar. Nesse sentido, o professor deve explorar a representação das classes dos sons, fazendo com que a criança perceba que os fonemas são peças que se combinam para formar palavras, né? Então, o que as autoras querem dizer aí?
O professor precisa pensar nessa representação dos sons para que as crianças percebam que esses fonemas vão juntando aqui, vão juntando ali para formar palavras. Naquelas familhinhas de letras, né? A família do B, a família do C, a família do T, né? A gente vai vendo que se combinam para formar palavras. Isso é ajudado pela consciência fonológica. Por quê? Porque ele já tem conhecimento e consciência desses sons na língua, né? E aí a gente volta para essa relação entre grafemas e fonemas. Como é que isso vai estar na língua? Porque as atividades com que você vai trabalhar, elas devem conduzir a criança às palavras ou frases compreensíveis, né? Que podem ser resumidas, explicadas ou parafraseadas oralmente, mostrando assim a denotação de sentido. Denotação é aquele sentido real, né? Então, essas atividades você pode resumir, pode explicar ou parafrasear, isso é, escrever de modo diferente, produzir de modo diferente daquilo que foi produzido, oralmente, especialmente, né? Para mostrar como é que os sentidos vão mudando. É só você propor, né? Que outras palavras você pode formar, não é? Paulo Freire fazia isso, né? Que outras palavras você pode formar a partir dessas famílias de sons, né? Que aí ele, por enquanto, não está falando em grafemas ainda, se você tiver numa idade anterior ao ensino da escrita, né? Mas ele já consegue exercitar essa consciência fonológica, né? E aí, quais são as estratégias que a gente tem, que a gente pode utilizar para esse ensino, né? Você pode pensar nas rimas. Lembra da música da Baratinha? A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Então, olha só, esse filó e esse só, não é uma rima? O que é a rima, né? A combinação dos sons finais da palavra. Mas essa combinação, ela salta aos ouvidos, é fato. Mas por que é importante você pensar na rima como objeto, como estratégia de ensino? Porque ela não é só essa relação de fonemas, né, que se assemelham ao final das palavras. Elas ajudam na produção de sentidos. Olha esse pedacinho que eu cantei, né? Que a barata diz que tem 7 saias de filó, mas é mentira da barata, ela tem uma só. Então, ela não tem 7 saias, ela tem uma. O que é isso? Produção de sentidos, né? Então, o só e o filó mostram, né? Esses termos de uma só, ou do que a saia é feita, mas aí, se a gente lembrar da musiquinha inteirinha, a gente vê que a baratinha é uma mentirosa, né? Porque ela diz que ela tem mais coisas do que ela tem, que ela faz mais coisas do que ela faz, não é? Então, olha só que interessante, por meio da rima, fica interessante para o aluno, ele trabalha com a consciência fonológica, mas ele vai vendo a formação desses sons, porque o O, né, que é um fonema, está se associando diferente em Giló e em Só. Então, você pode criar essas novas palavras. E a rima acaba sendo interessante, por quê? Porque ela é mais fácil de memorizar, ela é gostosa, é mais lúdica, né, nesse sentido. E eu trouxe outro para vocês. Eu sei que tá pequenininho aí, mas é que é importante, aí vocês vão entender por que é importante esse texto tá aí. Chama o Trem de Ferro, do Manuel Bandeira, pensando na rima também. Ó, vou ler para vocês, ó. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, voa a fumaça, corre e cerca aí, seu foguista. Bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Ô, foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho. De engazeira debruçada no riacho, que vontade de cantar. Oh, quando me prenderam no canaviar, cada pé de cana era um oficial. Oh, menina bonita do vestido verde, me dá tua boca para matar minha sede. Oh, vou-me embora, não gosto daqui, nasci no sertão, sou de Uricuri. Oh, vou depressa, vou correndo, vou na toda que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. O que a gente começa a perceber com esse texto do Manuel Bandeira? Primeiro, aí eu tinha falado, né, no módulo 4 sobre a importância do texto literário. Se vocês olharem a Constituição, o ideal mesmo era esse texto estar assim, numa coluna só. Que aí vocês vão ver a primeira estrofe, como a máquina, né,
do que carrega lá meu Deus, a Maria Fumaça, né? A parte do trem que leva lá os vagões. Olha a formação dele, né? Vem assim, aí vem aqui como se fosse aquela chaminé. E aí você vê os vagões, né? Organizados, vagões mais altos, vagões mais baixos. E o trem está contando o que ele carrega, quais são as cargas dele, né? Como ele o faz, qual a origem dele no texto. Mas estão vendo que a estrutura fonética também leva você a entender que o texto trata de um trem? Quando você vê, ó, café com pão, café com pão, café com pão, muita força, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho. Estão vendo que fica tum, 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 igual a um trem, faz tic-tac, 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 tic-tac. Então, olha só que interessante, a estrutura fonética, quando você lê o texto literário corretamente, também remete ao sentido, ao que ele quer dizer. Isso é uma riqueza, vocabulário e fonética imensa para se trabalhar, notadamente a partir dos textos de literatura. Então, é uma forma de você trabalhar com rima, com consciência fonético-fonológica e pedir, por exemplo, para os alunos associarem. Do que se trata, né? Se você lê muito rapidinho. Provavelmente eles vão associar ao trem, que é, de fato, o título do texto de Manuel Bandeira, né? Outras questões que podem ser trabalhadas a partir da consciência fonológica, né? A consciência das palavras. Lembra lá que quando a gente tem consciência dos fonemas, das sílabas e do tamanho das palavras? Por quê? Porque alguns problemas da escrita estão voltados a essa consciência de palavras. Pensem, por exemplo, em por isso, em cima, embaixo, a gente, né? Que a gente nunca sabe, principalmente nos anos iniciais e às vezes um pouquinho depois disso, se são duas palavras, se é uma palavra só, olha lá. Por isso, normalmente você vê escrito junto, né? O com certeza também, o agente, eu falei sobre isso, ó. Embaixo é uma palavra só, mas em cima são duas, né? Professora, mas por que isso? São, na verdade, questões relacionadas à ortografia da língua, né? Dizem respeito à etimologia, né? A origem da palavra, de que língua ela veio, como ela era escrita antes, tem muita relação com isso. Tem questões que são meramente organizacionais, né? Regras da escrita. E essa consciência, por que isso se mistura na consciência das palavras? Porque a gente tem uma noção fonológica da palavra, né? Que quando é um sopro só é uma palavra, e vai separando, são várias palavras, né? Então, isso pode ser ajudado pela consciência fonológica, por essa noção, né? Por essa relação entre fonética e fonologia. A consciência de sílaba, por exemplo, porque o falante tem uma consciência de sílaba. Pensem, por exemplo, em carro. Se você fizer da palminha lá, né? Carro. Tá, são duas sílabas. Mas qual que é o problema da ortografia, a diferença da ortografia? Que você separa car, que o R fica na primeira sílaba, e o outro R fica na segunda, por quê? Porque os dígrafos, né, de repetição de palavra e repetição de letras tem que ficar separado. Dígrafo, lembra, né? É aquele encontro consonantal que tem um som. Encontro consonantal, duas letras que tem um som só, né? Porque eu falei de encontro consonantal, tem o RR, o SS, mas tem o GU e o QU, né? Do queijo, por exemplo, né? Da gueixa, por exemplo. Então, essa consciência de sílaba a gente precisa considerar, por quê? Porque o aluno sabe separar a sílaba. E aí, quando eu estou trabalhando com relação entre grafemas e fonemas, eu também estou trabalhando com ordens, normas, características da língua escrita em relação às características da língua falada, que são diferentes nesse caso também, né? E aí a gente pensa, de novo, nas contribuições de Paulo Freire. Por quê? Porque a gente trabalhou com Paulo Freire falando sobre o método sociolinguístico dele, não foi? Do trabalho e tudo mais, de pegar a palavra lá contextualizada. E isso contribuiu para esses letramentos em EJA, Educação de Jovens e Adultos. Por quê? Porque você tem que ter estratégias distintas para alfabetizar adultos e para alfabetizar crianças, né?
Então, você vai considerar todo esse aporte teórico? Vai, mas vai usar estratégias distintas quando você estiver trabalhando com EJA, que a gente pode trabalhar com EJA também, né? Então, essa consciência silábica também é importante para a gente considerar nesses letramentos em EJA, porque permite segmentar palavras, permutar as sílabas entre si ou a sequência de grafemas, e, quem sabe, atribuir novos sentidos às palavras. Pensem, por exemplo, quando a gente tá mudando, né, a sequência de grafemas, eu falei, né, entre iminente e eminente, né, o que está na cara de acontecer, e eminente, alguém célebre, né, importante. Olha que interessante, você mudou um grafema aí, você mudou um sentido. Quando você muda, por exemplo, só a abertura ou fechamento da vogal, pode. Tá vendo que você mudou o tempo verbal, só falando a letra mais fechada, pode, a letra mais aberta, pode, né? Então, olha que interessante. Essa é a consciência silábica que ajuda nessa sequência de grafemas, nessa sequência de sílabas, para entender que os sentidos se formam assim. A língua vai organizando esses poucos fonemas até, né? Em muitas palavras, inimagináveis palavras, né? Então, o que a gente pode pensar quando a gente fala em conhecimentos fonéticos fonológicos na aquisição da linguagem, que é sobre o que a gente está tratando aqui, né? Segundo a Seabra Nunes e a Lazarotto Vulcão, a gente pode supor que o processo de aquisição de linguagem começa ainda antes do nascimento e que o aprendizado não se dá apenas por imitação ou repetição. Isso é uma contribuição, basicamente, de uma outra corrente teórica, que é o gerativismo, que entende que você já nasce com a linguagem, você nasce com um chipzinho, sabe? Que é a faculdade da linguagem, nós humanos, né? Que faz a gente aprender qualquer língua. Segundo esse processo de aquisição da linguagem, que começa ainda antes do nascimento, ele, por exemplo, explica como é que, por exemplo, eu nasço no Brasil e eu falo português em geral, né? Porque a gente conhece outras línguas maternas faladas no Brasil. Como eu nasço na França e aprendo francês, como eu nasço na China e aprendo mandarim. Por quê? Porque esse processo de aquisição da linguagem começa ainda antes do nascimento. Muito antes até da gente falar na barriga, né? Segundo nessa teoria, a gente aprende. E isso a gente percebe por quê? Porque o aprendizado também não se dá apenas por imitação ou repetição. Em que sentido? Quem tiver criança aí em fase de aquisição da linguagem vai saber do que eu estou falando. As crianças não apenas imitam os adultos ou repetem os adultos, isso eu ainda estou falando em fase pré-escolar, né? Então, por exemplo, na criação, né, de sentenças, a gente já vai vendo que esse processo de aquisição é de fato anterior ao nascimento, se ele começa a criar frases que ele nunca ouviu, né? Então, eu quero água, eu ensino a falar, eu quero suco, eu ensino a falar. Aí eu não quero fruta, eu não quero, sei lá, verdura, né? Tá criando novas sentenças sem necessariamente estar imitando, sem necessariamente estar repetindo. É por isso que a gente entende que esse processo de aquisição de linguagem, por isso que a gente entende, por isso que a gente confirma que ele acontece mesmo ainda antes do nascimento e ele se desenvolve para além da imitação e da repetição, né? Então, se a gente pensar sobre isso, sobre esses contextos culturais de que a gente tem falado, sobre o ensino da fonologia, sobre essas diferenças na realização, a gente não falou de pode, em outras aulas a gente falou da abertura e fechamento, né? No belota e no belota. Então, é importante a gente pensar que, inclusive, essas variações da língua, as próprias mudanças por que a língua passa, que constituem o português do Brasil, elas não são resultado de forças aleatórias ou de incapacidade cognitiva de certos falantes. Então, a gente falou sobre isso. Você está exposto a uma determinada condição sociocultural, você vai se desenvolver de uma determinada maneira. E isso diz respeito também à língua que se fala, né? Então, a língua, tanto no sentido de repertório linguístico, as palavras que você usa, se você fala mandioca, se você fala macaxeira, quanto às realizações que você usa. Se você usa coração ou se você usa coração. E mesmo realizações mais estigmatizadas. Se você fala os meninos foram à praia, ou se você fala os meninos foi na praia, né? Essas realizações não são incapacidade, são o falante realizando por meio da sua consciência de língua
E aí, ele está realizando uma norma que é passível de entendimento, que segue o sistema linguístico, mas, de repente, não é a mais adequada para contextos mais monitorados, que, de repente, está mais alheio à norma padrão. Mas ele realizou de acordo com a gramática da língua, a partir dessas consciências que ele tem de palavra, de frase. Então, essa variação é importante que seja entendida, compreendida como identidade, porque aí a gente vai combatendo o preconceito linguístico. Como assim? A gente vai deixando de achar que quem realiza formas linguísticas que são diferentes da norma padrão, não é que não sabem ou não são capazes, é que precisam saber que tem uma forma mais adequada em determinados contextos e algumas são inadequadas em determinadas situações contextuais, situações de comunicação. Aí a gente começa a combater o preconceito linguístico, estimulando também a reflexão metalinguística. O que é essa reflexão metalinguística? É o fato de a gente pensar sobre isso daqui a língua não permite ou a língua permite? E entender mais sobre a língua, fazendo essa reflexão, também ajuda a combater o preconceito linguístico. Por quê? Porque, basicamente, o que tem que ficar? Que existe uma diferença entre impor regras, isso é, tem que ser assim, porque é assim, porque assim é o certo, isso é impor regras. Tem uma diferença entre impor regras e mostrar as opções de uso e as implicações de suas escolhas. Os meninos foi na praia, existe, acontece na língua, você consegue se comunicar. Mas, em relação à norma padrão, que a base do ensino de língua portuguesa tem que ser, né, a gente já viu sobre isso, fazer os alunos dominarem essa norma padrão. Mas isso daqui você vai usar em textos mais monitorados, dependendo das situações comunicativas. Por quê? Isso tem implicações nas suas escolhas. Vão achar que você é isso, ou você não vai passar numa prova, né? Aí você vai combatendo o preconceito linguístico. Você vai mostrando para quem já domina a norma padrão que não dominar não é um defeito ou uma incapacidade, mas uma necessidade de aprimoramento. É como se a gente ensinasse a norma padrão, fosse a mesma coisa de a gente dar roupas diferentes para colocar no guarda-roupa, né? Por exemplo, você não vai de bermuda a um casamento, né? Você não vai com determinada norma linguística, ou com um determinado vocabulário, para uma determinada situação comunicativa. Mas a bermuda cabe em muitos outros espaços. Como outras normas que não a padrão, cabem em muitos espaços. A necessidade de mostrar essas opções de escolha e as implicações dela é que tem que nortear o ensino da norma padrão. E aí a gente vê que a consciência fonológica ajuda muito. A gente viu por algumas estratégias aí de ensino, inclusive, poucas, tá? Tem muito mais. Mas é a gente respeitando esse tempo da nossa aula. Tudo bem? Então, o texto que a gente leu foi esse, da Seabra, da Nunes e da Lazarotto Volcão. Mas a gente trouxe o texto do Manuel Bandeira, da Flávia Lopes também. Então, estudem os materiais, realizem as atividades e a gente se vê, então, na última unidade desse módulo 5. Tchau, tchau!